Boa noite a todos. Vou fazer aqui, primeiramente, um apanhado rápido das 3 indicações que eu fiz na sessão de hoje. A primeira, na sessão passada, eu falei sobre a capela mortuária, né, do Barroso, que foi reformada, a rampa de acessibilidade e tal, e eu acabei recebendo algumas outras demandas sobre capelas mortuárias também. O pessoal mandou via rede social e WhatsApp. Então, eu entrei com 2 indicações. Aqui na capela mortuária do Riachuelo, foi solicitado, de preferência, ar-condicionado, mas, se não for possível, pelo menos mais ventiladores. A gente está vivendo aí uma época de mudança climática, de calor extremo. A hora do velório, pior hora da vida de qualquer pessoa, e estando lá naquele momento, aquele calor insuportável. Então, eu entrei com esse pedido aí para dar um pouco mais de dignidade, né, nos velórios ali na capela do Riachuelo. Lá na capela de Pentanha, foi mandado algumas fotos, que está anexo na indicação, de uma série de escorpiões que estão no cemitério. E aí vale salientar que a subprefeitura iniciou lá hoje uma limpeza, então acho que é necessário falar isso, que foi feita uma limpeza hoje, através lá do subprefeito Adilson, mas eu solicitei aos zoonoses que faça lá a detetização contra escorpiões. Tá? E, por último, nas indicações aqui, solicitei ao prefeito e ao secretário municipal de saúde que retome o atendimento odontológico lá no posto de saúde Alberto Furtado. A comunidade de Alberto Furtado está praticamente isolada, né? Na legislatura passada, vale salientar a luta aí do vereador Bernardo, junto com o vereador Ailton, né, pela volta dos ônibus lá, fizeram reunião, né, Bernardo, para tentar, acabou voltando, era uma vez por mês, acabou voltando para de 15 em 15 dias e agora acabou novamente, né? Então, uma comunidade sem ônibus, distante, né, de Pentanha, mais distante ainda do centro, sem ônibus e sem atendimento odontológico, né? Então, estou entrando com essa indicação essa semana lá. Essa semana vou fazer uma visita para verificar se os equipamentos estão funcionando. Já estou em conversa com o prefeito e com o secretário Rafael, para ver se a gente consegue voltar com esses atendimentos lá, pelo menos de 15 em 15 dias, atendimento odontológico, para fazer o acompanhamento. Os casos de emergência, né, tem que ser tratado de outra forma, mas pelo menos a prevenção para essas pessoas, para que a comunidade não fique tão isolada e, aos poucos, retome o atendimento e o serviço público possa chegar com efetividade para essas pessoas. E, citando Alberto Furtado, eu não tive nenhum voto em Alberto Furtado. Só que eu tenho a minha consciência de que, a partir do momento que a gente se elege vereador, a gente tem a obrigação com toda a população valenciana. É um compromisso republicano e democrático. A gente é vereador de todo mundo, né? Então, eu sou vereador de quem gosta de mim, de quem não gosta, de quem votou em mim, de quem não votou, e eu vou respeitar todos, os que me criticam, que falam mal de mim. Então, tenham esse compromisso, assim como eu tenho compromisso com vocês, de criticar, de elogiar. Eu estou aqui para isso. A partir do momento que a gente se torna uma pessoa pública, a gente tem que aceitar e estar sujeito a críticas. Então, apesar de não ter tido nenhum voto em Alberto Furtado, vou trabalhar e vou visitar e vou tentar resolver essa questão lá. Tá? A respeito da Light, como eu falei na sessão passada, eu fiz uma reclamação na ANEEL. Para quem não sabe, as concessionárias de telefonia, de energia elétrica, ela tem agências reguladoras a nível nacional. São agências que regulam, que controlam essas empresas, que vê se as empresas estão prestando serviço, se não estão. Então, elas são a nível nacional e elas regulam todas as fornecedoras, no caso da ANEEL, todas as fornecedoras de energia elétrica de todos os estados brasileiros. Então, eu fiz uma reclamação lá e ontem, dia 10 de fevereiro, às 15h05, eu recebi uma resposta via e-mail. Não vou ler o e-mail todo, porque é muito longo, mas eu vou fazer uma leitura rápida aqui de algumas informações que a ANEEL prestou para transparência com a população. Senhor Tiago, reporto-nos a solicitação referente às interrupções do fornecimento de energia elétrica na cidade de Valença. Acerca do motivo de sua reclamação, a distribuidora informou que está prevista a manutenção para o ano de 2025, referente à melhoria no sistema elétrico que atende o município. As ações previstas são: realização de 10.000 podas de árvores, 600 serviços de rede, incluindo substituição de postes,
transformadores e outros componentes da rede elétrica, instalação de equipamentos reguladores de tensão e inspecionar 741 quilômetros em extensão de rede para mapear e corrigir possíveis falhas preventivamente. Adicionalmente, informamos que a reclamação de Vossa Senhoria foi registrada no Sistema de Gestão da Ouvidoria, SGO, e, em conjunto com os registros de outros consumidores, contribuirá para a identificação de eventuais inadequações nos procedimentos das concessionárias e mapeamento dos tipos de reclamações mais recorrentes em cada região. As solicitações registradas pelos consumidores são uma importante fonte de informação e, além de contribuírem para o planejamento das fiscalizações feitas pela ANEEL, são utilizadas na elaboração dos relatórios da ouvidoria setorial da agência, as quais se constituem uma espécie de retrato do serviço de distribuição da energia elétrica do país, com dados relativos a pedidos de informação, reclamações, denúncias e elogios de consumidores de todas as distribuidoras. Em resumo, a Light informou, em resposta a eles, que está previsto esse serviço que eu citei acima, e a ANEEL falou que essa reclamação que eu fiz, junto com outras reclamações na ANEEL, vão servir como base para que sejam feitas fiscalizações. Isso é de suma importância. Tá? Então, eu vou responder esse e-mail, que eu quero tratar com eles ainda, que eles não me responderam, e estava na minha denúncia para a ANEEL, sobre a questão da rede de Valença ser a única rede do estado do Rio cuja distribuição é feita com manutenção de 6.000 volts. Todos os outros municípios, a distribuição é por 13.000. Isso impacta diretamente na qualidade da energia elétrica do município. Tá? Isso traz oscilações. A poda que eles estão fazendo é importante, vai melhorar um pouco, acredito. A troca de equipamentos que eles estão prevendo aqui é importante também, mas se não trocar a nossa rede de distribuição, a efetividade do abastecimento não está garantida. Tá? Enquanto a nossa tensão não for como dos outros municípios de 13.000, pouca coisa vai evoluir. Outra bandeira importante que eu tenho levantado, a questão do transporte público. Ontem, a gente teve quase um acidente grave. O ônibus de São Francisco estava voltando de São Francisco para Valença e, na descida ali da antiga cerâmica, né, perto das fábricas, estourou o pneu. A sorte é que o motorista já estava desacelerando o veículo por causa do pardal que tem ali, né? Então, ele conseguiu parar, mas diz o relato dos moradores que estavam no ônibus, que foi... o pessoal gritou no ônibus, o ônibus, né, sambou na pista, porque estourar um pneu numa descida, quem é motorista sabe. Então, na mesma hora que eu fui comunicado, passei a demanda para o secretário de Ordem Pública, Major Paulo Vitor, e ele garantiu que a empresa seria autuada ainda ontem. E hoje, enquanto a gente está aqui na sessão, recebi uma outra denúncia aqui pelo celular, que tem um ônibus da linha São Francisco quebrado lá no Chica Cobra, que saiu da rodoviária 18h20. Estava até mexendo no celular aqui, porque eu estava encaminhando essa ônibus quebrado para o Major Paulo Vitor e pedindo para que ele mande alguém lá para fiscalizar, porque isso é o mínimo que pode ser feito para tentar melhorar, ou ter algum tipo de avanço no transporte público, pelo menos que é o mínimo, pelo menos multar. Então, eu fico satisfeito que pelo menos isso está sendo feito, porque há anos a empresa não era multada, como eu já falei. Então, só nesse período aí, se minhas contas não falham, já foram 6 ou 7 multas. E eu estou com o relatório pronto, não deu para levar hoje, mas eu vou também protocolar na prefeitura, que eu fiz sobre transporte público, e dessa vez focado na questão dos ônibus quebrados, porque esses últimos a prefeitura autuou, mas de janeiro para cá, vários outros quebraram, e eu tenho tudo isso, né, que a população tem me enviado, e eu quero que a prefeitura tome uma atitude também em relação a esses outros que foram quebrados. E aí eu volto a falar o que eu tenho falado toda a sessão, todo o vídeo, na sessão passada também. Ou a empresa se readequa, ou a gente vai precisar de uma nova empresa para trocar o transporte público em Valença. O que não dá é para a população ficar refém, como tem tido ficado durante esses anos todos dessa empresa, né? E para finalizar aqui a minha fala, amanhã, uma boa notícia aí para os moradores do bairro São Francisco, a gente vai ter um mutirão de serviços da prefeitura no bairro, a gente vai estar com, o prefeito atendeu a nossa solicitação, a Atitude Ambiental vai estar com 3 equipes de roçagem no bairro,
fazendo a limpeza, Portão de São Francisco, Vale de Sabiá, loteamento Cruzeiro do Sul, Estrada da Concórdia, loteamento Recanto da Cachoeira, Santa Helena, Querosene e o centro do bairro, tá com 3 equipes de roçagem. Vai ter a operação de tirar entulho também, a Retro vai para lá com 2 ou 3 caminhões, vai ter serviço de caiação, troca de lâmpadas também. Eu mesmo, juntamente com meu amigo Carlos Henrique, a gente fez a marcação de todos os postes queimados no domingo à noite, e vai ser feita a troca amanhã também. E, posteriormente, o serviço de limpa-fossa também vai lá no município, no bairro, porque a gente tem vários locais lá que não tem rede de esgoto. Então, é uma notícia boa, o bairro estava precisando desse mutirão de limpeza, e agradeço aí ao prefeito Saulo Correia por atender essa solicitação nossa, Fabinho da Garagem, Paulo César, e é isso. Boa noite a todos. Bom, só pegando também um gancho ao que o vereador Tiago falou, assim como o vereador Marcinho, com relação às nossas capelas. Eu vejo que isso é uma reclamação de anos, uma reclamação de todos os tipos de capela. Um projeto de lei que eu acho que penso que é interessante para resolver esse problema, Tiago, no município, e meu gabinete pode fazer, e você assina, ou todos os vereadores assinam, que eu acho que isso é importante, ratificar cada vez mais isso. Enfim, toda licitação que tiver, toda vez que tiver uma licitação dentro desse município, para capela, né? Para capela não, perdão, para a empresa que vende o caixão para a prefeitura, porque tem isso. Todo mundo aqui já deve ter, alguma pessoa já te perguntou, falou, preciso de um caixão que a minha família não tem condições. Levante-se em consideração que 1/3 da população de Valença está cadastrado dentro do CRAS, ou seja, não tem condições de comprar o seu caixão. Essas empresas que ganham essa licitação, que ganham dinheiro no município, você imagina a pandemia, o que não foi, eles têm por obrigação de cuidar da nossa capela, climatizar e pintar, pelo menos isso. Isso é um projeto de lei de extrema importância. Você tira o ônus da prefeitura de arcar com isso, que eu vejo aqui, às vezes, muita gente fazendo projeto de lei onde vai trazer despesa para o executivo, que a gente não deve fazer. Então, isso é um projeto que, além da gente tirar a despesa do município, esses empresários precisam também contribuir, dar uma contrapartida do município. Isso é um projeto de lei que eu acho que todo mundo devemos fazer.